Em João capítulo 1, verso 1 diz assim: no princípio era a palavra. Em outra versão diz: a palavra já existia. E a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. No verso 3 e 4 diz: todas as coisas foram feitas por ela, e sem ela nada do que foi feito se fez. Nela estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A palavra já existia desde o princípio, e a palavra era Deus. E por meio da palavra, todas as coisas foram feitas. E ainda a palavra é a vida. Aí no verso 14 diz: e a palavra se fez homem e habitou entre nós. E vimos a glória, como a glória do unigênito de Deus, cheio de graça e de verdade. Quem que se fez homem e habitou entre nós? Jesus. Então, Jesus é Deus. Jesus é a palavra viva, que já existia desde o princípio, por meio do qual todas as coisas foram feitas. Mas não para por aí. Em 2 Coríntios, capítulo 3, verso 17 diz: ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Gálatas 4:6 diz: e, porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho que clama, Abba Pai. Mais uma vez, Espírito com letra maiúscula. E em Filipenses, capítulo 1, verso 19 diz: porque sei que disto me resultará salvação, pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. Então, Jesus é Deus, também é o Espírito Santo de Deus. Em João 14:6 diz: disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então perceba que ele não diz ninguém vai ao Pai. Ele diz ninguém vem ao Pai. Por quê? Porque ele é Deus. Ele é o Criador. Por meio dele todas as coisas foram feitas. Ele é o Filho e ele é o Espírito Santo de Deus. E ainda não para por aí. Em Romanos capítulo 8:34 diz: quem acusará os filhos de Deus? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e o que também intercede por nós. E a palavra se refere a Cristo como sendo o nosso intercessor mais de uma vez. Em Romanos também, capítulo 8, verso 26 diz: e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. A pergunta é: de quem mais precisamos? Jesus é tudo. Jesus é o próprio Deus que desceu e se fez homem, se diminuiu e habitou entre nós, para morrer pelos nossos pecados. E por fim, em Mateus 16, Jesus pergunta aos discípulos quem os homens dizem que ele é. E os discípulos dizem, alguns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és um profeta. E Jesus disse: e vós, quem dizes que eu sou? Então Pedro responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus respondeu: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Ele digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-la. Então, sobre o que Jesus estava falando aqui? Perceba que a conversa é sobre quem é Jesus Cristo. Quem os homens dizem que Jesus é? E quem os discípulos dizem que Jesus é? Então, Pedro, pelo poder de Deus, revelado por Deus, afirma quem é Jesus Cristo. Tu és o Cristo, tu és o Salvador, o Messias, o Filho do Deus vivo. Então Jesus diz: sobre esta pedra, ou seja, sobre esta afirmação, edificarei a minha igreja. O que isso quer dizer? Para entender melhor essa afirmação, vamos em João capítulo 2, verso 19, que diz assim: Jesus lhes respondeu: destruí este templo, e em 3 dias eu o reconstruirei.
Por quê? Em 3 dias, Jesus morreria e ressuscitaria. E a partir da sua ressurreição, ele edificou a sua igreja. Ou seja, sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Todo aquele que crer que Jesus Cristo é o Messias, é o Senhor e o Salvador, se arrepende de seus pecados, é coberto pelo sangue de Jesus Cristo. E assim, cada um de nós somos a sua igreja. E para entender ainda melhor sobre isso, a gente vai em João capítulo 4, verso a partir do 23, que diz assim: Mas a hora vem, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adora. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Portanto, a verdadeira igreja de Cristo é cada um de nós. É aquele que confessa com a sua boca e crer em seu coração que Jesus Cristo é o Messias, é o Machia, que Jesus Cristo é o Salvador. Aquele que crê que Ele é Deus, que Ele é o nosso intercessor, que não precisamos de mais ninguém a não ser dele. Ele é o próprio Deus que se fez homem e habitou entre nós. Ele é a palavra viva, por meio do qual tudo foi feito. Ele é o caminho, a verdade e a vida, do qual ninguém vai ao Pai senão por ele. Ele está sentado à direita de Deus Pai e intercede por nós, como filho, como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele intercede por nós como Espírito e nos auxilia. Portanto, de quem mais precisamos? Se não somente dele?